Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Eu sou o Felipe. e nós somos estudantes da Engenharia Elétrica e estamos cursando a matéria EE301 com o professor Hudson. Bom, esse aqui é nosso segundo vídeo e também nosso segundo experimento. E o objetivo desse experimento é medir a espessura de um fio de cabelo. Mas como o fio de cabelo tem uma dimensão muito pequena, como será que nós poderíamos fazer essa medição? Bom, primeiramente, quando nós pensamos em medições de objetos pequenos, nós pensamos em alguns equipamentos também, como o caso do paquímetro, do micrômetro, porque eles são equipamentos geralmente utilizados para medidas de precisão. Mas, para o experimento de hoje, nós vamos usar um equipamento um pouco diferente, que é a luz, ou seja, mais especificamente, é o laser. O laser, ele é um equipamento que ele vai focalizar todos os feixes luminosos em um único ponto, gerando assim um ponto com grande intensidade luminosa. Para entender um pouco mais sobre o nosso experimento de hoje, nós precisamos também entender o conceito de difração. A difração, ela ocorre para todas as ondas e ela está diretamente relacionada ao comprimento de onda dessa respectiva onda. A difração ela acontece toda vez que uma onda encontra em seu caminho original um objeto ou uma fenda e o seu caminho original é desviado e assim sofrendo uma difração. Por exemplo, no exemplo abaixo, nós temos uma onda qualquer que é emitida paralelamente e quando ela se propaga através de uma fenda, essa onda ela muda o formato original dela, ela muda o caminho original dela. Portanto, sim, reconhecemos a difração dessa onda. Mais especificamente, se estudarmos as ondas eletromagnéticas, como a luz, podemos reconhecer o princípio de Babinet. O princípio de Babinet, ele estuda dois difratores complementares. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós pegarmos um objeto qualquer, por exemplo, uma estrela, quando uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz, incidir sobre esse objeto, ele vai sofrer uma difração, vai sofrer um desvio do seu caminho original. O mesmo acontece se você pegar uma chapa com uma fenda e incidir uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz, novamente, sobre essa fenda e, por exemplo, no formato de uma estrela, ao incidir sobre essa fenda, ele vai também sofrer uma difração. O princípio de Babinet nos diz que a difração de dois objetos complementares, ou seja, se pegarmos uma fenda e um objeto que cobre exatamente essa fenda, ou seja, um objeto que é exatamente igual à fenda, para que forme então um sólido completo, a difração do objeto e da fenda será exatamente a soma da difração original. No entanto, a difração só ocorre quando a onda encontra um objeto ou uma fenda. Se não houver objeto ou fenda, a difração é igual a zero, ela simplesmente não existe. Então, quer dizer que a soma das difrações do objeto com a fenda, se eles forem difratores complementares, será exatamente igual a zero. O que isso quer dizer, então, matematicamente, podemos definir como a equação abaixo, onde E representa a difração do campo elétrico, o E1 sendo a difração do objeto estrela e o E2 sendo a difração da fenda de formato igual ao da estrela, eles serão exatamente iguais, só que com um sinal de menos ali. Se então pegarmos a intensidade dessa difração, a intensidade luminosa dessa difração, nós iremos elevar ao quadrado e, portanto, o sinal negativo irá desaparecer e teremos que a difração será exatamente igual para ambos os objetos. Usando esse princípio, nós podemos então estudar não mais um fio de cabelo, nós estudaremos uma fenda que é exatamente igual ao fio de cabelo, de forma que o fio de cabelo é um difrator complementar dessa fenda. E então usaremos os conceitos de difração por uma fenda para estudar a propagação e a difração do fio de cabelo. Bom, para começarmos essa análise do nosso experimento, primeiro nós temos que estabelecer um procedimento experimental. Bom, é necessário, primeiramente, alocar o laser
de maneira que ele incida no fio de cabelo, e com isso realizar as medições. Um exemplo de medição é a distância entre o fio de cabelo e o nosso anteparo. E com essas medições e tudo mais, nós precisamos analisar os dados. E para essa análise, nós temos que elaborar um modelo de como essas medidas se relacionam. Bom, pelo princípio de Babinet, o fio tanto faz analisar o fio de cabelo ou uma fenda. Portanto, vamos analisar uma fenda simples, cuja a espessura é A. E essa seria a mesma espessura do fio de cabelo. Bom, a nossa fenda está a uma distância L do nosso anteparo. E é interessante notar aqui que quando a luz incide nesses cantos, ela meio que contorna esses cantos, por causa de princípios ondulatórios da luz. E com isso, ocorre a difração em si. Então, se analisarmos bem, vai ocorrer a difração e tudo mais, quando incide nesses campos, e assim, no nosso anteparo, vai ter alguns padrões, que podem ser algumas interferências construtivas ou destrutivas. Bom, e vamos estabelecer x como a distância entre máximos, ou seja, a distância entre interferências construtivas. Bom, dessa maneira, podemos analisar aqui, que é formado um triângulo retângulo, e aqui essa distância ótica, essa diferença de distância ótica entre esses dois caminhos que a onda vai fazer, ela tem que ser um múltiplo de lambda, porque aqui, nesses pontos, precisa ser obtido uma interferência construtiva. Dessa forma, podemos notar que vai ter um ângulo θ aqui, e aqui vai ter as interferências construtivas, como eu havia dito. Dessa forma, como aqui é um triângulo retângulo, nós podemos, como posso dizer, nós podemos estabelecer algumas relações trigonométricas, porque aqui seria o cateto oposto e aqui a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo. Sendo assim, nós estabelecemos que o seno de θ é igual a n lambda sobre A. E, além disso, se analisarmos um pouco sobre ângulos complementares, porque aqui vai ter um ângulo complementar. Então, esse ângulo aqui, ó, desse triângulo retângulo um pouco maior, também é θ. E dessa forma, nós conseguimos, por outras relações trigonométricas, que a tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ser x sobre L. Sendo assim, continuando a nossa análise, quando para ângulos pequenos, para um θ muito pequeno, nós podemos fazer uma aproximação por série de Taylor, na qual obteremos que θ é aproximadamente igual ao seno de θ, que é aproximadamente igual à tangente de θ. E dessa forma, conseguimos obter a seguinte relação, que como o seno de θ é igual à tangente de θ, então n lambda sobre A vai ser igual a x sobre L. E a partir dessa formulação que nós fizemos, nós conseguimos estabelecer a espessura do fio de cabelo, porque nós vamos ter a medição da distância do fio de cabelo até o anteparo, nós vamos obter algumas medições do x, que é a distância entre máximos, e o n, o lambda e o comprimento de onda são conhecidos. Agora, quando nós fizemos nosso experimento, nós obtivemos uma imagem bem semelhante à que vocês estão vendo à esquerda. Nesse momento, nós eliminamos, então, passamos o feixe luminoso do laser através do fio de cabelo, e ele
gerou essa imagem na parede que vocês conseguem ver à esquerda. É interessante nós notarmos que quando posicionarmos esse fio de cabelo, nós colocamos ele na vertical. No entanto, estamos vendo a difração do feixe luminoso na horizontal. Isso acontece porque quando nós colocamos o feixe luminoso sobre o fio de cabelo, esse feixe luminoso será dividido, ele sofrerá o fenômeno da difração através do fio de cabelo. E essa difração, ela será horizontal em relação ao fio de cabelo. Conseguimos ver isso ilustrativamente aqui à nossa direita. Isso acontece tanto quando o fio de cabelo está na vertical, quanto ele está na horizontal. Em ambos os casos, quando o feixe luminoso incidir em cima do cabelo, ele sofrerá uma difração no caso, quando o fio de cabelo estiver na vertical, será horizontal, e quando o fio de cabelo estiver na horizontal, essa difração será na vertical. Essa difração, portanto, como o Pedro explicou, vemos os máximos e mínimos, como se essa difração fosse ocasionada por uma fenda. No entanto, está sendo ocasionada pelo fio de cabelo, que pelo princípio de Babinet podemos estudar exatamente igual. É interessante notar que, independente do ângulo que nós colocarmos o fio de cabelo, a difração será perpendicular ao fio de cabelo, exatamente da mesma forma como acontece quando está na vertical ou na horizontal. A partir do experimento, nós coletamos todos os dados, então a distância entre o fio de cabelo e a superfície de projeção, que no nosso caso foi uma parede, a distância era de 4,95 metros. A nossa distância entre os eixos, para uma precisão maior, nós podemos tirar várias medidas e tirar a média dessa distância e aumentar a nossa precisão. Então, nós pegamos 4 distâncias e, portanto, iremos dividir esse valor por 4 para ter a nossa média com uma precisão um pouco melhor do que uma única medida. Pelo fabricante, o comprimento de onda do laser é de 632,8 nanômetros, e como estamos estudando apenas a difração através de um fio de cabelo, então a nossa fenda também será uma fenda única. Portanto, o N é igual a 1. Quando fazemos algumas manipulações algébricas a partir da fórmula que o Pedro nos apresentou, nós conseguimos isolar o A. O A é exatamente a espessura da fenda, que, no nosso caso, pelo princípio de Babinet, é exatamente a espessura do nosso fio de cabelo. Portanto, conseguimos isolar e colocar a espessura do fio de cabelo em função das outras variáveis que nós temos. Fazendo esse cálculo, chegamos à conclusão de que o nosso A é equivalente a 83,53 micrometros, o que é algo muito aceitável, visto que a média é de 70 micrometros, e sendo que os valores mínimos, os fios mais finos chegam a 50 micrometros, e os fios mais grossos de cabelo a 120 micrometros. Então, 83,53 micrometros é um valor muito aceitável e dentro do nosso padrão e da nossa média. Bom, esse foi o nosso experimento. Podemos dizer que foi um sucesso, dados os dados que nós obtivemos, e muito obrigado. Bom, muito obrigado, pessoal, pela atenção e pela visualização e tudo mais. E pela Até sua a audiência. próxima. Até a próxima.